pessoal confirmar aqui. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live com a nossa querida Laura Montserrat, estreando o nosso canal do YouTube. Eu disse para ela que eu estou muito feliz com esse momento. Então, quem estiver online aqui conosco pode ir colocando as mensagens, né? Então, sejam todos bem-vindos. Colocando a mensagem aqui, publicando. O pessoal daqui a pouquinho vai curtindo. Quem está nesse primeiro momento aqui na nossa live pode já estar participando. Então, deixa eu só confirmar. Ó, estamos aqui. Vamos lá. Só um minutinho. O pessoal, se estiver nos escutando, por favor, vão mandando aí ok pelo nosso chat. Ó, pronto, o pessoal já está dando boa noite. Vocês estão nos escutando? Vocês estão nos escutando? Então, o pessoal vai dando essa resposta aí para a gente também, Laura. Isso. Pronto, estão nos escutando também. Ótimo, ótimo. Sejam todos bem-vindos. Ó, já tem gente dizendo aqui que está com saudade de você, Laura. A Maria Lúcia de Goiânia, já disse que está com saudade. Eu também tenho saudadona aí desse povo. Tudo bom, Maria Lúcia? Coisa boa. Então, ó, o pessoal tudo certo aqui. Diz, querida. Fiz um trabalho grande lá em Goiânia, assim, por alguns anos. A gente, junto com a Janete Carrera, a gente trabalhou com alguns grupos. Então, a gente conhece bastante gente de lá. Que coisa boa, que coisa boa. Ó, o pessoal está dizendo aqui que está com muita saudade de você, ó, muita saudade de suas aulas, viu? Que bom. Que bom, que bom, que bom. E é bom que já fica com a saudade aqui, aproveitando para matar essa saudade hoje, viu, Maria Lúcia? Então, queridos e queridas que estão aqui nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live acontecendo aqui pelo nosso canal, uma super estreia, o canal da ABPP Núcleo Maranhão. E tenho a honra de receber a nossa querida Laura Montserrat Barbosa. Vou dizer para ela uma coisa que eu ainda não disse agora. Quando eu li esses dois bonitinhos aqui, ó, aí eu ficava pensando, eu disse, meu Deus, a Laura deve ser algo assim, deve ser alguém assim muito, muito importante, que ela vai trazer um assunto tão interessante para a gente da clínica, trazer os estudos do Jorge Visca, então traduzir essas obras, e para mim hoje é um prazer estar junto com ela aqui nesse grande momento. E depois a gente vai mostrar mais aí de alguns materiais, das obras. A nossa Laura é uma artista também, uma artista plástica, gente, vai ser engrandecedor estar com ela aqui. Turma, então, vou falando turma porque é mania de professora, viu, Laura? Mania de professora chamar turma. E vou colocar aqui para vocês um pouquinho quem é a Laura. Então, Laura, gente, é educadora, psicopedagoga, artista plástica, especialista em psicologia escolar e da aprendizagem e em psicopedagogia em teoria e técnica de grupos operativos. Ela é mestre em educação, atua como psicopedagoga na Síntese, Centro de Estudos, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da Aprendizagem em Curitiba. É conselheira da ABPP e autora de vários livros especializados na área. E ela está aqui conosco. Só um minutinho. Ela está aqui conosco para a gente ter uma conversa muito importante hoje de uma temática que é a compreensão do aprender em tempos de mudança. E vou passar agora a palavra para a nossa convidada. Já fiz aí nossas entradas iniciais, agradecemos aqui em nome do nosso núcleo, em nome da nossa coordenadora Lisilene Neves, que está aí online também. Muito obrigada pelo aceite desse convite, querida. Eu é que agradeço, né? Tanta honra. Eu disse para
para a Priscila que eu estive no Maranhão 2 vezes, e fazia muito tempo que eu não entrava em contato com o pessoal do Maranhão, né? E hoje, apesar de a gente dizer que a gente está vivendo um distanciamento social, eu questiono isso. Acho que a gente está vivendo um distanciamento físico, mas a gente se aproximou usando esse mundo online, e a gente está criando uma possibilidade de relacionamento, de nos aproximar das pessoas que estavam distantes, né? Então, agora eu vi a Maria Lúcia de Goiânia, tem gente de Curitiba aqui que agora veio me perguntar por onde que entra, enfim, né? E tem gente de outros lugares do Brasil, então acaba que a gente está distante fisicamente, mas a gente tem uma proximidade social hoje com esses recursos da tecnologia, né? Se vai me dar licença que a minha neta abriu a janela e eu preciso diminuir o barulho aqui, porque eu moro no... Tá ótimo, sem problema. Olha, depois... O barulho é grande. Tá ótimo. Laura, já tem gente dizendo aqui, ó, já tem a Lília de Brasília, tem o pessoal de João Pessoa, muita gente aí conosco, do Brasil todo. O Brasil se aproximando socialmente de forma online, né? Isso é Verdade. muito bom. Verdade, o pessoal de São Paulo, fico muito feliz. E posso compartilhar aqui nossa tela, querida? Nosso PowerPoint? Pode, claro. Então, vamos lá. Nossa temática de hoje. O nosso tema hoje é a compreensão do aprender em tempos de mudanças, né? E eu gostei muito dessa escolha do tema, né, que o Núcleo Maranhão fez, porque é um tema que eu estudo já há muito tempo, né? E é um tema que está sempre atual, né? Então, para a gente começar a falar sobre a compreensão do aprender em tempos de mudança, primeiro a gente precisa falar sobre o que eu considero que é o aprender, né? Então, eu gostaria que a Priscila pusesse o primeiro slide para a gente trabalhar. Antes, eu gostaria de dizer que o meu trabalho ele é desenvolvido na síntese, né? Que é um consultório no qual a gente faz atendimentos a pessoas, a grupos, a famílias e a instituições. Então, nós somos um consultório que dá consultoria psicopedagógica e psicológica para desde a pessoa até a instituição. E todo esse trabalho, esses estudos, a gente faz a partir da síntese, né? E ela já colocou ali o contato, né, para poder conhecer um pouquinho melhor a equipe e os nossos estudos, o que a gente está pensando hoje. Então, pode mudar, Priscila. Desculpa, eu fiz você mudar e fiz você voltar. Tá tudo bem. Nossa, tranquilo. Então, aprender, né? A gente fala, aprender em tempos de mudança requer que a gente pense que aprender também é mudança, né? Aprender é movimento. A gente não aprende, ninguém aprende aquilo que já sabe, né? Porque se a gente já sabe, a gente não precisa aprender. Então, a gente aprende justamente o que não se sabe. E a Priscila hoje foi testemunha disso, né? Que a gente aprende a toda hora, a todo momento, durante toda a vida, né? Verdade. Hoje, por exemplo, para aprender a colocar algumas coisas aqui nesse programa que eu ainda não tinha
não conhecia, e aí eu acabei que eu aprendi só uma parte da lição, né, Priscila? Uma parte ainda vou deixar para aprender mais para frente. Vou revisar depois. Eu disse, Priscila, você me acuda, porque eu passo os slides para você e você, na hora, vai passando, porque se eu tiver que falar, procurar o slide, ver se deu certo, se não deu, eu vou pirar. Então, é também um movimento que às vezes precisa ser mais rápido e às vezes é mais lento, né? Depende da pessoa, depende do contexto, depende do que o ambiente está pedindo dela, né? E do que ela pode dar para esse ambiente, né? Então, ninguém aprende para se adaptar ao que já passou. Durante muito tempo, a gente pensou que a aprendizagem é isso, é se adaptar ao que já passou, né? Então, se vocês pensarem nos problemas matemáticos de antigamente, né? Então, era assim, o Pedrinho foi no supermercado, o Pedrinho comprou tantas balas, o Pedrinho distribuiu a bala para tantos amigos, e a gente achava que isso era aprender, né? Porque a gente queria que a criança respondesse aquilo que a gente já viveu e que a gente já sabe. E a gente pedia para ela que ela pensasse com o mesmo raciocínio que a gente fazia. Então, às vezes, a criança pensava um pouquinho fora, não é isso, né? Então, durante muito tempo em educação, a gente pensou que aprender era se adaptar ao que já existe e ao que já existiu. E, na verdade, a gente descobre hoje que aprender não é se adaptar àquilo que já passou. Aprender é criar problemas, é buscar soluções para os problemas que a gente cria, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Uma criança pequenininha que viu que a mãe guardou o pote de bala em cima do armário, né? Justamente para ele não pegar, né? Ele olha para aquilo, espera a mãe sair, ele percebe que não é para ele pegar, mas ele cria um problema para ele. Sim. Eu quero pegar esse pote de bala. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar em volta alguma coisa para ele subir. Então, ele acha um banquinho. Aí ele sobe no banquinho, tenta alcançar, ainda não alcançou. Ele sobe na mesa, né? Põe o banquinho mais perto da mesa, sobe na mesa, alcança, pega, né? E ele criou um problema e ele resolveu o problema, né? Então, isso é dado de um movimento de aprender, né? Sim. Então, o que o adulto esperava? Né? Que ele simplesmente não pegasse o pote de bala, porque o pote está muito cheio, porque se ele for comer, ele não vai parar, eu não vou conseguir dizer não para ele, enfim. Então, também na vida escolar, é isso. A gente precisa trabalhar com o aprender na vida escolar, na vida profissional, na vida familiar. A gente precisa entender que aprender é a partir de coisas autênticas, de questões autênticas, né? Então, melhor do que a gente dizer, fazer um problema dizendo que o Júlio comprou tantas balas e dividiu entre tantas pessoas, melhor que isso na hora da cantina, a gente trabalhar, na hora do lanche, trabalhar com um lanche compartilhado. A gente ir resolvendo os problemas que um lanche compartilhado pode causar.
né? Pode as crianças, a gente provocar as crianças a pensarem: ah, mas eu também quero a pipoca, mas tem pouca pipoca, mas quantas crianças são? E será que dá para dividir essa pipoca? E como é que a gente vai dividir? Quem quer pipoca? Quem não quer pipoca? Então, a gente vai provocando com que o sujeito crie o problema e resolva o problema, né? Pode passar, Priscila. Então, a cada novo, a gente se mexe, né? Então, a aprendizagem é movimento, ela se mexe. Ela não é igual, ela não é uma adaptação ao que passou, ela não é algo parado, que a gente aprendeu e fica sabendo para o resto da vida, né? E, ao mesmo tempo, o ambiente, o contexto onde a gente está mergulhado, também traz novidades. E eu gosto de falar esse termo, que o ambiente traz novos, né? Então, ele traz novo. E quando ele traz um novo, é porque a gente vai começar a se desequilibrar, sair daquela zona em que estava tudo bem, que eu já aprendi. Então, por exemplo, né? Eu aprendi o Zoom, né? Eu comprei o Zoom, eu atendo pessoas no Zoom, eu abro reuniões no Zoom, e parará. Tá. Hoje tem um tal de um, como é que chama aqui? Esse StreamYard. E aí, eu não sei como é que faz. Algumas coisas eu identifico. O chat fica do mesmo lado, né? O slide pode entrar e sair, né? Que é um pouco diferente do que eu sei do Zoom, porque eu também não sei tudo, né? Então, a cada novidade, a gente tem a possibilidade de aprender. Só que isso não é fácil, né? Às vezes, o tamanho do novo é tal que a gente ainda não tem as competências desenvolvidas suficientemente para dar conta daquela novidade. Sim. Então, a gente precisa se aproximar de uma forma mais lenta. Mas, de qualquer forma, né, a gente, comparando a arte e a aprendizagem, elas têm uma coisa em comum. As duas lidam com o inusitado, né? Porque ninguém faz arte repetindo o que o outro já fez. A arte é um movimento, e inclusive a filosofia que trabalha com a questão da ética e da estética, né? Então, a arte está dentro do estudo da estética. E a filosofia diz que a arte, ela puxa o mundo para o novo, né? Ela rompe com o que já existe e ela provoca no mundo um olhar para algo novo. Então, aí o mundo começa a ter que lidar com esse inusitado. Então, aprender é lidar com o inusitado, porque é lidar com aquilo que eu não sei. E a arte também é lidar com o inusitado, é romper com o que já existe. E daí vocês vão dizer, você está pregando a revolução? De certa forma, sim, né? Porque o que é uma reevolução? Né? É a gente evoluir para além daquilo que já existe. Né? Então, quando a gente tem uma planta na terra, tem uma hora que a gente tem que deixar o ar entrar nessa terra para que essa terra possa gerar mais vida, né? Porque se ela ficar sempre do jeitinho que ela já está, o que acontece? Ela vai endurecendo, ou então ela vai empapando com a chuva, se a gente não cuida, se a gente... Então, aprender e fazer arte é mais ou menos isso. É a gente
deixar entrar ar naquilo que já está, naquilo que já está posto, né? E eu costumo dizer que a arte, ela denuncia algumas coisas, alguns fenômenos do momento em que a gente está vivendo e anuncia novas coisas, né? E quando a gente fala de aprendizagem, também acontece isso, né? Quando a gente está aprendendo, esse movimento de aprender denuncia, às vezes, que eu, por exemplo, estou conversando com crianças online, né? Então, às vezes, o meu movimento de aprender e o deles denunciam que eu ainda não conheço coisas que eles já conhecem, né? Então, hoje um menino disse para mim assim, tá vendo eu aqui? Então, se você quer enxergar isso que eu estou mostrando maior, você clica no meu quadrinho e aí você vai fazer lá, Pin Vídeo. Daí você clica no Pin Vídeo e aí você vai conseguir ver maior. Né? Olha, Então, ele me ensinou. Ao sim, mesmo tempo que ele trouxe ar para o meu aprender online, sim, ele denuncia para mim assim, ó, ainda falta coisa para você saber. Você achou que já dominava o Zoom, mas sim. você ainda não domina, né? Então, Então, o movimento de aprender, ele faz isso, o mesmo movimento que a arte faz na sociedade. sim, Denuncia o que está muito parado, rompe com esse parado e anuncia uma outra luz, um outro movimento, né? olha, Laura, a Suane, ela diz assim, viver com arte é viver constantes provocações. Isso mesmo. Como é que é o nome dela? Suane? Suane, A é, Suane. Ah, a Suane. Suane, eu já conversei com ela em alguma live por aí. Então, A Suane Suane, é psicopedagoga nossa aqui também, maravilhosa. Ela faz parte do grupo de estudos. de estudo. Aham. Aham. Então, a Suane tem toda razão. Viver com arte é viver constantes provocações. E aprender também. Porque o aprender, a gente só aprende a partir daquilo que nos provoca. Então, o Visca dizia assim, que quando a gente tem uma tensão, algo que você está ali com o fiozinho esticado, você acaba criando, né? Você acaba se motivando ou fugindo da situação ou se motivando. Não, eu Sim, vou resolver isso. Então, sim, se eu me motivo, esse motivo faz com que eu trace uma meta. Você pode sim, passar para outro slide para a gente ver? Então, a gente traça uma meta, isso. Então, por quê? Porque a mudança que o contexto em que eu estou provocou faz sim, com que eu me incomode, com que eu seja incomodado, com que eu cria uma tensão em mim, ou no grupo, ou, enfim, na, na, em quem está aprendendo, né? E sim, provoca com que a gente, faz com que a gente trace uma meta. E sim, aí, a gente traçando uma meta, a gente tem um desafio, porque foi a gente que traçou a meta, não foi o pai que disse agora você vai aprender isso porque está chegando a idade de aprender isso. Não foi a professora que disse, olha, agora você vai resolver problemas com operações de multiplicação. É sim, a pessoa que traçou a meta. E eu não estou falando mal da aprendizagem formal, mas eu sim, estou dizendo que a aprendizagem formal ela tem que harmonizar com essa meta que o sujeito lançou. Porque sim. se ele lança uma meta aqui e eu lanço uma meta lá, a Distante. gente não vai conseguir um processo de aprender tranquilo. Pode ser um processo de aprender superficial, forçado,
decorado, reproduzido, mas não um processo real de aprendizagem, onde as metas se conversam e aquela meta que eu tracei como aprendiz vai conversar com a meta daquele que está na posição de quem vai ensinar, né? Porque a minha motivação está junto ali presente, né? E aí, então, é possível eu criar problemas, né? Criar problemas e buscar a solução. Sim. Então, nesse sentido que eu falei lá no começo, que aprender não é lidar com questões já conhecidas, né? Com problemas conhecidos e criados pelo outro. Sim. Uma vez eu estava dando uma aula, sabe, Priscila, na pós-graduação. E aí eu estava dando uma aula e fiz uma pergunta para o grupo. E todo mundo continuou escrevendo, continuaram mexendo, todo mundo olhando para o seu caderno e ninguém olhou para mim. E ninguém respondeu a minha pergunta. Sim. E aí eu perguntei para eles, gente, eu fiz uma pergunta e eu estou esperando a resposta. Aí eles falaram, professora, pergunte de novo. Eu disse, mas eu acho que alguém aqui nesse grupo deve ter ouvido a minha pergunta. E daí tinha uma pessoa que ouviu. E daí ela fez a pergunta para o grupo. E daí o grupo começou a se mobilizar para buscar e para me responder aquela pergunta. Aí, depois que a gente discutiu e eles trouxeram os pensamentos deles, aí eu voltei para eles e disse assim, por que será que a primeira vez que eu fiz a pergunta não mobilizou vocês? E depois mobilizou, e a gente chegou nesse resultado tão maravilhoso. Sim. Aí eles falaram, sabe o que é, professora? É que todos os professores... A gente está acostumado que o professor faz a pergunta, espera um pouquinho e daí ele mesmo já responde. Então, a pergunta do professor, quando ele funciona desse jeito, não incomoda, não instiga, né? Na hora que eu digo... Não desequilibra. Isso, não desequilibra. E se não desequilibra, não provoca a busca do equilíbrio, né? Porque criar problema e resolver problema é justamente para buscar um novo equilíbrio, num novo nível da espiral, né? Se a gente considerar que a espiral vai ampliando, que nem eu pus ali no segundo slide, eu acho que eu desenhei uma espiral, né? De como ela, no segundo, isso, de como ela começa lá num pontinho, quando o sujeito nasce, e as interações dele com o mundo vão fazendo com que ele amplie, né? Mas ele só passa para novos níveis da espiral na medida em que ele participa, na medida em que ele é instigado para pensar naquilo, né? E não só o protagonista, né, Laura? Que ele passa a ser o protagonista. Isso, obrigada pela palavra, Priscila, é essa mesmo, o protagonista, né? E então, nós que trabalhamos com quem aprende, precisamos, antes de querer ensinar, aprender a instigar, aprender a provocar, aprender a tirar o sujeito do lugar, para que ele estabeleça um vínculo afetivo com aquela situação de aprendizagem, na qual ele seja colocado numa situação de desequilíbrio, não tão grande e não tão pequeno, mas um desequilíbrio tal, que o Piaget chamava de desequilíbrio ótimo, para que o sujeito possa buscar o próximo passo, a solução. Se ele não consegue já a solução de primeira, as tentativas, né?